Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pergunte ao Gabica e esse é especial, falando sobre Eurocopa e Copa América, respondendo as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Hoje estou aqui de novo com o Jonas Tetão. O Jonas Tetão tá morando aqui em casa já e a gente vai responder, ele vai me auxiliar a responder essas perguntas de vocês. Bora lá. Boa, Gabica. Seguinte, pergunta aqui do Jean Bandeira. Inglaterra e Argentina favoritos? Porém, França e Brasil também chegando forte. Qual a sua opinião aí dos favoritos aí para Euro e a Copa América, né? Legal. Cara, sobre a Copa América, até pelo momento que a seleção brasileira vive, a Argentina é favorita. Tem a questão também do Messi, a última competição aí, ele não vai jogar a Copa do Mundo, isso ele já deixou muito claro. Então, talvez aí é uma oportunidade do Messi ganhar sua quarta competição com a seleção argentina. Ele que venceu a finalíssima, né, contra a Itália, a Copa do Mundo e a Copa América contra a gente, né, inclusive. Então, assim, o time do Dorival ainda tá tentando ali se encaixar, querendo ou não, para quem gosta ou não, Neymar também tá fora, isso querendo ou não enfraquece aí o nosso futebol, pelo menos na minha opinião. Então, a Argentina favorita na Copa América sem discussão. Já na Eurocopa, cara, a situação é muito complicada. Podemos falar da Inglaterra? Podemos. Temos jogadores ali na Inglaterra que estão vivendo um momento mágico, que é o caso do Harry Kane, que é o caso de Jude Bellingham. Nas pontas, simplesmente, o Caio Saka, Jared Bowen, Cole Palmer, Phil Foden. Então, enfim, é um time muito bem estruturado, principalmente na questão ofensiva. Mas eu estou um pouquinho em dúvida em relação também à França e à Alemanha. A França, pelo elenco fortíssimo que tem, na minha opinião, é o mais forte, mais equilibrado dessa Eurocopa. E a Alemanha, o fato de jogar em casa e o fato do Kroos aí também tá caminhando para aposentadoria, ser a última competição da vida dele, né, como atleta profissional, tá me deixando aí, faz com que eu acredite que a Alemanha corra por fora. Isso também Portugal, mas eu acho que Portugal tem um elenco forte, tem o Roberto Martínez, que agora é um técnico muito bom, mas ainda corre por fora dessas três que eu citei aí. Já emendando aqui, Gabica, pergunta agora do Donato Júlio César. Quem leva a Copa América e a Euro na sua opinião? Meu amigo, hein? E já fez eu trazer uma resposta direta, né? Cara, Copa América não adianta. Por mais que eu falei, favorito Argentina, vou torcer pro Brasil, então meu palpite é pro Brasil. A gente vai se reinventar durante essa Copa América. Agora, na Eurocopa, cara, tem muitos cenários que me agradam, tá? Muitos cenários que me agradam. Pra mim, é uma competição extremamente aberta, mas eu acho que no fim das contas, sabe, vai acabar dando França, né? Apesar de eu não torcer pra França. Para tudo que eu preciso te dar um recado muito importante. Imagina apostar de graça na Copa América e Eurocopa por 40 dias. Com a nova promoção do Betfair você pode. Se liga como. Aposta até R$15 e se perder, você recebe o valor de volta em até 1 hora. Mas se liga, somente a primeira aposta do dia é reembolsada. A promoção é válida por 40 dias, dando até R$600 em apostas grátis. Sem letras miúdas, podendo apostar em qualquer odd, mercado e esporte. Como participar? Crie sua conta pelo link nos comentários e aproveite essa oportunidade imperdível de apostar sem risco. Boa, agora a pergunta aqui, ó, do Pedro Bariza. Você acha a Europa muito acima da América em relação à qualidade aí, né, em termos de qualidade dos times? Não, porque a gente viu isso na última Copa do Mundo, a Argentina vencendo uma França, né, que, querendo ou não, é uma das equipes ali que dá pra você montar 3, 4 seleções somente com os jogadores aí, os atletas franceses, tanto que toda a convocação fica gente boa de fora. E assim, essa falácia é só se a gente pegar e analisar a questão de campeonatos. Como, por exemplo, se a gente analisar o Campeonato Brasileiro, colocar frente a frente com a Bundesliga, com a Série A, até com a La Liga, que está um pouco defasada, e nem se compara então com a Premier League, óbvio, aí o futebol europeu está muito à frente. Porém, entretanto, todavia, é aí que eu faço questionamento para vocês, né? Quem brilha no futebol europeu? São vários sul-americanos. Real Madrid, Federico Valverde, Rodrigo, ou Rodrigo, né? Os caras odeiam que eu falo Rodrigo, então eu vou falar Rodrigo de novo. Vinícius Júnior, né? Aí depois a gente pega, por exemplo, um Newcastle voando, Bruno Guimarães, no West Ham, Lucas Paquetá brilhando. E aí, cara, tantos outros exemplos, Julian Álvares no Manchester City, Ederson no gol do Manchester City. Então, assim, poderia dar milhares de exemplos. Então, eu acho que
essa falácia a gente não pode levar para seleções. Eu acho que jogo de seleção é uma coisa e jogo de campeonato é outra coisa, porque aí vai muito na questão do aspecto financeiro. Mas, por exemplo, o Uruguai, que é uma nação pequena, cara, tem muito mais jogadores que muitos outros centros aí de futebol europeu, né? Por exemplo, você pega uma Dinamarca, eu sou mais da seleção uruguaia, né? E pequenininha, aí você vai falar que o futebol sul-americano tá abaixo? Aí não faz sentido. Show de bola, Gabi, que eu concordo com você e pode ser uma percepção, talvez pelo fato da Europa ter muito país, né? Às vezes o cara pensa, eliminatórias da Eurocopa, tem tanto país aqui, sempre é os mesmos países que a gente já está sempre conhecido na América do Sul, principalmente, né? Pode ser só uma percepção do público e do fã de esporte de modo geral, né? Agora, me dá duas perguntas aqui, ó, do Ricardo Cruz e também do Tadilson 15, ó. Quem você acha que irá surpreender em ambas as competições? Aqui foi do Tadilson e do Ricardo foi possíveis seleções surpresas da Eurocopa. Boa pergunta, hein, cara. Cara, eu vou aqui em algumas situações que obviamente eu não tô falando de ser campeão, tá? Mas eu tô falando que algumas equipes que podem fazer boas campanhas, né, que vem aí desempenhando o futebol melhor, vem crescendo um pouquinho aí, né, no futebol, no cenário futebolístico aí mundial, que é o caso da Hungria, né, que é uma seleção que eu gosto muito de citar, que tem, por exemplo, um dos jogadores que eu mais gosto aí de ver, um dos jogadores jovens que eu mais gosto, que é o Exatamente. O Urban. Tô conhecido, hein? Tô conhecido. Jonas tá manjando, Loic Nego. O cara se conhece. Então. E aí, por exemplo, a gente teve também a surpresa da Geórgia se classificando, que pode ir lá querer arrumar alguma coisinha. A própria Albânia do Silvinho, que tá bem. Então, assim, não são seleções que vão surpreender a nível de ser campeão. Não, isso não, até porque à frente delas tem muitas outras das que eu já citei favoritos, como por exemplo, eu não tinha citado Bélgica, a própria Dinamarca, tem muita seleção mais forte do que essas duas que eu citei, mas vou colocar essas duas, pode ser que elas façam uma gracinha por ali em algum jogo e outro. Já da Copa América, acho que a gente já tem um cenário mais claro de quem pode surpreender, e aí na minha opinião tem dois candidatos aí muito claros, né? Talvez até três aí, vou colocar esse três como bônus, mas a Colômbia, que vem muito bem, inclusive venceu o Brasil aí há pouco tempo, né? Luiz Dias voando, é uma equipe muito bem estruturada taticamente, né? Que tem um jogador extremamente acima da média. E aí depois tem a seleção equatoriana, né? Que ano a ano vem revelando mais bons jogadores e pode ali também fazer uma graça. E o terceiro, né? Aí eu já coloco pelo fator casa também, já que a Copa América vai ser Estados Unidos e Canadá, é os Estados Unidos, né? Que fez até uma Copa do Mundo relativamente interessante, caiu para a seleção holandesa e tem bons nomes, como por exemplo o Christian Pulisic, que é um bom jogador. Boa, Gabi, agora falando especificamente da Croácia. Croácia que foi vice-campeã. Não se tem Croácia, vice-campeã em 2018 contra a França na Copa do Mundo e chegou na semifinal. Eliminou o Brasil, chegou na semifinal e foi a terceira colocada na última Copa do Catar, né? Como você vê a Croácia aí para essa Eurocopa? A Croácia hoje ela é um time mais envelhecido, né? Tanto que o Luka Modric, isso eu não estou falando na questão técnica, mas questão física, ele já está ali nos seus últimos anos, né? Não sabe se vai renovar aí com a equipe do Real Madrid, e saiu diversos outros jogadores, como o próprio Perisic, agora está jogando na Croácia também, né? O Bruno Petkovic, né? Nunca saiu ali da Croácia. Assim, é um time que a gente tem que ter um certo respeito, mas obviamente, pelo menos na minha opinião, já não é aquela Croácia que foi finalista e tudo mais, e que até mesmo eliminou o Brasil, que na minha opinião é um jogo que se repetisse 10 vezes a gente ganhava 9,5. Exatamente. Dureza, né? Dureza. Felizmente. Ai, lembranças ruins. Bora continuar aqui, que acho que é melhor que as perguntas. Ó. Vou emendar duas de novo aqui. Ó. Pergunta do Kemerson Henrique. Na verdade, não são as mesmas perguntas, mas faz sentido aí, uma complementa a outra. Ó. O Kemerson Henrique, na tela aí. Ó. Na sua opinião, não é mais difícil operar nessas competições, sendo que os jogadores não jogam sempre juntos, né? E emendar na pergunta do trader Thiago Abreu. Pela falta de indicadores aí nas competições de seleções, a precisão na leitura de jogo é muito mais necessária aqui nos campeonatos de ligas? Legal. Vou responder pela última aqui, tá? E assim, de fato, a precisão, a leitura de jogo ali, você tem que ser muito assertivo se tratando de jogo de seleção. Como ele falou, não tem muitos indicadores, não é todo dia que a gente vê uma Inglaterra jogando contra fulaninho, sabe? Tem muito confronto ali que faz muito tempo que não acontece. Então, assim, tanto que esse tipo de competição,
eu nem observo muito a questão ali dos confrontos anteriores. Então, foco muito mais no que a equipe está fazendo ali dentro de campo. E, claro, assisto jogos dessas equipes para facilitar a minha leitura ali no ao vivo. E, de fato, né, como é o nome do primeiro? Kemerson Henrique. Isso, como o Kemerson falou, obviamente é uma leitura mais dificultada, né? Não tem como, a leitura é um pouco mais dificultada, jogo de seleção, querendo ou não, são os melhores, sei lá, pode ser a Hungria, né? Mas são os 23 melhores jogadores de um país, né? Você tem noção da dimensão, você pegar a tua cidade aí, não sei onde tu mora, mas você colocar ali os melhores 23 jogadores da sua cidade, vai dar um time muito bom. Então imagina uma seleção, né, que é um nível muito acima, então todo cuidado, na verdade, é pouco aí nesse tipo de entrada. Então, bastante cautela nesses jogos aí de Eurocopa, principalmente os primeiros. Já fazendo uma ligação aqui com a pergunta do Diego Chave, Gabica. Seguinte, trabalha igual a campeonatos nacionais, stake método ou muda quando é jogo de seleção, tem um pouco mais de cautela? Como você trabalha aí nesses campeonatos de seleções? Em relação a método e stake, eu não mudo nada, né? Eu continuo trabalhando exatamente da mesma forma. E aí, como eu disse, né, anteriormente, principalmente os primeiros jogos, né? Ou seja, vou ver o primeiro jogo da França, vou ver o primeiro jogo da Alemanha, vou ver o primeiro jogo, sei lá, da Bélgica, vou ver o primeiro jogo de Portugal, aí vou com um pouquinho de mais cautela, principalmente porque todos os adversários ali, por mais que vão ser considerados zebras nas odds, podem aprontar alguma coisinha, né? A gente já viu muito esse tipo de situação acontecer. Acho que uma que ficou muito bem marcada foi aquela Islândia, né? Que surpreendente, que a torcida ficava... que era bem legal, inclusive, de ver. E deu bastante trabalho pra muito time grande. Como que é, Gabica? Faz de novo aí. É com os caras barbudos lá, né? Que eles ficavam assim... Aí teve até o cara do Fluminense, né? Que imitou a comemoração, né? Que fez o Flu! Então, é mais ou menos isso aí. Boa, mais uma de método aqui, ó, do Leonardo Valverde. No Lei Zebra, em competições como essas, né, da Copa América e a Eurocopa, você antecipa o padrão para pegar melhor preço? Não. Eu sei que muita gente gosta de trabalhar antecipando, né, padrões, né, como a gente costuma dizer. Lembrando que cada um tem o seu padrão de trabalho, né? O meu padrão pode não ser o do Jonas, por exemplo. Mas eu nunca fui trabalhar dessa forma, não, cara. Muitas das vezes eu até inclusive deixo de fazer uma entrada por conta do mercado já ter movimentado muito, né? Porque eu sei que, por exemplo, o time entrou muito forte, tava com uma odd 1,50, né? Um favorito. Ele desce para uma odd 1,30 por conta da pressão, cara, difícil. Eu não vou pegar 1,30. Por quê? Porque a tendência é que esse mercado, se o gol não saia, ele retorne rapidamente ao patamar que ele estava inicialmente. Então, assim, eu prefiro sempre esperar. Até porque, como eu falei, uma competição nova, uma competição que não acontece todo dia, de 4 em 4 anos, equipes totalmente qualificadas, então eu prefiro evitar qualquer tipo de risco antecipando. Boa! Agora a pergunta aqui do Diego Pietro, tá? Qual, na sua visão, é melhor para trabalhar no mercado de over goals aí? Copa América ou Eurocopa? Facilmente Eurocopa, não sei como vai ser essa Eurocopa, mas se você pegar, aí sim. Vale uma questão estatística, né? Já que a gente estava falando muito de leitura e tudo mais, aí sim vale você dar uma olhadinha nas estatísticas e você vai perceber, cara, seleções europeias jogam de uma forma mais aberta. E se tratando de Copa América, cara, nossa, pelo menos a última que teve, cara, foi horrível. Tanto que o Jonas aqui, que é Panther, os mercados, por exemplo, de over 0.5 HT, cara, na Copa América anterior, às vezes começavam em 70, em 80, sendo que ali na Eurocopa, obviamente eu tô dando só um exemplo de primeiro tempo, não é para você fazer, tá? Qualquer coisa baseado somente na minha opinião. Enquanto na Eurocopa você vai encontrar essa odd muito mais abaixo, né? Então às vezes tinha uma odd 2 ali na Copa América pro primeiro tempo, já, sei lá, com 15 minutos de primeiro tempo, cara. E realmente o gol não saía, né? Então assim, o fato... para trazer algo concreto aqui, é que Eurocopa mais tendência de gols, Copa América tendência de menos gols. Boa, Gabica. E agora a minha pergunta, hein? Vou perguntar em relação ao Cristiano Ronaldo. Sou fã do Cristiano Ronaldo, torcendo demais aí por ele, para ele conseguir mais um título aí pela seleção portuguesa, tá? Tomara que seja aqui na Eurocopa e quem sabe na próxima Copa do Mundo, que eu acho que ele vai jogar, né?
Minha pergunta é a seguinte, qual é o protagonismo do CR7 na atual seleção portuguesa, né? A gente viu que na última Copa ele foi banco, né? Ele começou a titular, mas acabou indo para o banco. Você acha que nessa Eurocopa, com a mudança de técnico de Portugal, ele vai ser titular ou vai ficar meio que misto ali, dependendo do jogo ele vai entrar mais no segundo tempo? Como você acha que vai ser essa protagonismo aí do CR7? E também se você acha que ele vai jogar a próxima Copa do Mundo, né? O Messi eu acredito que já vai parar, mas o CR7 eu acho que ele tem mais gasolina no tanque, né? Muito físico. Qual é a sua opinião aí, Gabica? Legal, Pô, foi surpresa para todo mundo, né, ver ele no banco de reservas na Copa passada, né? Foi até estranho, né, de ver que teve até uma imagem, né? Até se o nosso editor conseguir colocar aí, mas aquela imagem que tava ele, tipo, cantando um hino no banco de reservas, nossa, uma galera de fotógrafo ao redor, ou seja, o jogo tava lá, né, o campo tava lá, as equipes estavam lá, ele tava no banco de reservas. E assim, hoje, eu acredito que ele possa até ser um pouco mais substituído, mas eu ainda acho que ele é o titular. Muito por conta também, né, um dos fatores, é que o Gonçalo Ramos acabou indo no PSG e ele não deu muito certo no Paris Saint-Germain, fez até um golzinho ou outro, mas ele caiu de produção e naturalmente ele é o substituto imediato do Cristiano Ronaldo. Só que, se depender, né, de algum desempenho ruim dentro da competição, talvez ele possa ali sair. Outro ponto que eu queria falar sobre a seleção portuguesa, né, que talvez não tenha falado aqui no vídeo, é que hoje a seleção portuguesa não depende somente do Cristiano Ronaldo. Isso é bem interessante, né, para o time do Roberto Martínez, porque tem outros jogadores ali para dividir esse protagonismo, que é o caso do Bruno Fernandes, que é o caso do Bernardo Silva, o caso do Rafa Leão. Então, assim, Portugal está muito bem munido, né, talvez um dos melhores elencos da seleção portuguesa dos últimos anos. Sobre a Copa do Mundo, também acredito que ele possa jogar mais uma Copa do Mundo. Isso vai depender também da briga por posições que a gente vai ter ali no ataque, né? Mas acredito que pela vontade do Cristiano Ronaldo, de bater recorde, de se cuidar muito, ele possa jogar. Já o caso do Messi, o Messi realmente vai jogar a Copa América e vai brincar um pouquinho lá nos Estados Unidos e fazer gol. Boa, Gabica, respondeu com muita qualidade a minha pergunta. Muito obrigado. Vamos torcer todos aí para que Portugal consiga mais. Primo do Cristiano Ronaldo. Boa. E é isso, Gabica. Finalizamos por aqui. Show de bola aqui esse quadro especial da Eurocopa e Copa América, né? Agradecer a todo mundo aí que deixou sua pergunta e deixa sua palavra final aí pra galera. Boa, galera, ó, como vocês vão perceber no vídeo, se já saiu ou vai estar para sair, vai ter muito conteúdo sobre Eurocopa e Copa América aqui no canal do Fala Gabica pra gente se preparar para a competição que logo menos tá começando. Valeu, galera. Lembrando, tá? O oferecimento da Betfair aqui no vídeo. Cria sua conta pelo link na descrição. Tamo junto. Valeu.